Vou colocar aqui. Acho que está aparecendo, né, para todo mundo. Tá, sim. O título já é bem É, atrativo, né? pois é. Esse título é bem sugestivo. Desde que eu recebi essa aula, né, esses slides são do Jorge também, ele que montou e ofereceu para a aula. E desde que eu recebi assim esse tema, eu fiquei bem pensativa, né, com que será, né, que Joana traria com essa análise dos sofrimentos. Então é um pouco disso que a gente vai conversar ao longo da aula, se a gente não finalizar hoje, na semana que vem. Mas a intenção aqui de hoje, né, da conversa, é tentar trazer com outras palavras, né, com as palavras da Joana, né, em específico, que ela traz uma linguagem bem profunda, como a gente já comentou em outras oportunidades, essa reflexão dos nossos sofrimentos. A gente já conversou em muitas outras oportunidades sobre esse assunto, né, não é nada novo, já foi abordado de outras formas, tanto nas aulas de terça, quem participa, né, como também nas aulas aqui da quinta-feira. E esse assunto é bem recorrente, né? A gente está sempre conversando sobre isso, expondo, né, às vezes as nossas situações, os nossos sofrimentos. Então é mais uma forma de a gente parar para refletir e ter esse momento, né, de contato com esse conhecimento, com essas palavras, para que com essa repetição, né, com essas novas formas de se colocar os conteúdos, a gente possa ir assimilando, né, aos poucos, que isso vá se conectando com o nosso coração e como a Helena colocou, né, na nossa oração inicial, se manifestar, então, nas nossas ações. Então, se a gente se abrir um pouco para poder entender, né, essas novas formas de olhar para as situações e olhar, então, para os nossos sofrimentos, a gente vai poder, aos poucos, caminhar em direção a se abrir, né, para esse novo. Então, esse é o intuito da aula, esse é o tema. Ele é um capítulo do livro Plenitude. Eu ainda não li esse livro, mas eu estou lendo um outro livro dela. E ele está bem relacionado com várias passagens de trechos desse livro que eu já li. A Plenitude, eu acabei tendo um pouco de contato por conta desse capítulo e por conta do outro, né, que eu já dei numa outra aula. Agora eu não vou lembrar. Muitos chamados, muitos são chamados e poucos são escolhidos, que é, né, na perspectiva também da compreensão dela. Então é isso. Se qualquer reforçar, né? Qualquer dúvida, qualquer coisa que não fique bem compreendida, bem esclarecida, a gente está aqui para construir juntos, né? Aprender juntos. Esse momento da aula é isso, assim, colocar para vocês o que foi escrito por ela, mas a gente conversar, né? Construir, porque ninguém aqui tá para colocar uma verdade absoluta, nem definir algo, né? Mas para a gente trocar essas ideias e construir o conhecimento junto, é isso. E cada um vê para si aquilo que faz sentido, né? Então vamos iniciar. Podem me interromper, levantar a mão. Vou estar bem atenta aqui para ver quando vocês quiserem falar, tá bom? Ela já vai começar toda a explicação dela, né, sobre esse conteúdo é muito baseado nos ensinamentos de Buda, tanto de Buda quanto do Espiritismo, né? Então ela traz essas duas formas de encarar, né, esse tema para essa perspectiva da reflexão dela. Isso é muito interessante, né? A gente comenta aqui várias vezes que o conhecimento é muito amplo e vem de várias vertentes, então é sempre bom que a gente possa ter contato com outros conhecimentos para se somar nessa construção do novo, né? Que a gente está nesse processo de evolução. Ela já traz, então, esse primeiro
texto inicial que diz assim: Buda ensinava que a única função da vida é a luta pela vitória sobre o sofrimento. Empenhar-se em superá-lo deve ser a constante preocupação do homem. Então, aqui a gente já traz bem, basicamente, a definição da reflexão que ela vai propondo ao longo dos demais slides, que é isso, né? Toda essa fuga que a gente tem, constante, que a gente vive na nossa vida, né? Nosso mundo é muito preparado para isso, né? A gente tem diversas artimanhas, artifícios, tanto na nossa casa mental quanto na parte externa, né? Dos estímulos que a gente está sujeito, seja pela internet, pela televisão, pelos nossos afazeres, pelas pessoas que a gente convive, esse amuleto não, né? Essa muleta da fuga, que a gente está constantemente tentando fugir dos nossos sofrimentos, né? Das questões que a gente não quer olhar para si e resolver. Então, a gente busca tudo o que for fora para não se dedicar a isso, né? Para não se observar e não se compreender. E uma das nossas verdadeiras missões, né? Se não a única, de estarmos aqui encarnados, de termos essa possibilidade da reencarnação aqui no planeta Terra, é essa superação desses sofrimentos, é a compreensão, né, dessas nossas aflições que a gente traz como sofrimentos, né, que a gente coloca eles nessa categoria, que a gente muitas vezes se abate por tudo isso, fica prisioneiro das situações e não consegue enxergar além disso. Então, a nossa tarefa aqui é poder caminhar nesse desvendar, né? Nesse olhar para fora dessas situações, de abrir aos poucos as janelas que iluminam esses problemas, né? E com soluções baseadas na lei de Deus, né? No amor. Então, esse é o nosso verdadeiro propósito e é isso que ela já inicia aqui com essa fala. Helena, pode falar. Deu uma travada, Claudine. Ah, é? Não sei se foi a minha internet ou se foi a tua, mas agora que tu voltou. Ai, pode ser a Acho minha. que foi a tua, Helena. Será? A gente tava. Aham. Pra Ah, mim então tava, pelo tá. menos aparecendo tudo. Ah, é porque Não, minha pois é internet. assim. Pra mim a voz tava ok e não travou, não. Helena. Pra mim tá normal também. Tudo certo? Ah, então Pra mim pode também ter. tá normal. Ah, então pode ter sido aí, Helena. Que eu sei que a Estão minha me internet. ouvindo? Sim, Ah, tá. estamos te ouvindo. Não. Ah, eu só queria colocar a respeito desse slide, assim, que me veio à mente, quando eu li, a primeira coisa que me veio à mente é que não existe, né, vida na Terra sem sofrimento, né? É algo que é inerente à vida de todas as pessoas, né? Pobres, ricos, doentes, saudáveis, enfim, todos nós lidamos com alguma espécie de sofrimento, né? Então, assim, por isso que o Buda já colocava que é a função, né? A função da vida é essa luta, por isso, porque não tem como, né? Não existe vida sem sofrimento. Pelo menos até que a gente aprenda a lidar com eles, né? Que esse é o nosso objetivo, né? Mas realmente não tem como, né? Era isso, querida. Obrigada. Obrigada, Helena. Qualquer coisa, se travar, vocês me avisam. Não sei se daí eu vou saber, né? Mas eu sei que a minha internet não tá das melhores, então pode ser que ocorram alguns probleminhas aí. Mas retomando, então, isso que a Helena colocou é muito verdade, né? Quem de nós não está passando por uma situação, ou não passou, ou ainda vai passar, por situações que nos trazem sofrimentos, né? Seja pelos nossos pensamentos, seja por pessoas que a gente convive, que às vezes estão passando por uma situação difícil, e isso acaba nos envolvendo, a gente está também convivendo com aquilo, ou seja, variadas situações, né, que a gente tem nesse mundo para vivenciar e experienciar. E é um pouco desses vários sofrimentos também, dessas várias faces que o sofrimento tem, que a gente vai conversar, que até é baseado
nesse conhecimento que ela traz, né, dessas faces e de juntar conhecimentos tanto do budismo quanto do espiritismo, ela vai trazendo essas diversas categorias assim que o sofrimento pode ter, né? Em como ele se baseia na nossa vida. Estabelece, então, a teoria do caminho do meio para alcançar a paz. Nem mais a austeridade cruel, nem as dissipações comuns, mas o equilíbrio da meditação. Voltou-se para a libertação dos homens e estabeleceu as 4 nobres verdades: o sofrimento, as suas origens, a cessação do sofrimento e os caminhos para a libertação do sofrimento. Então, essas são as nossas nobres verdades. Mas o que eu queria concentrar nesse slide é essa questão do caminho do meio, né? Porque a gente está tão envolto a tudo isso que a gente vive, né? E tão aprisionado, tão fechado, né, às nossas percepções, que a gente não consegue ver que existe esse caminho do meio, né? Porque a gente está ali, se apegou a um fragmento, se apegou então ao sofrimento, né, à parte negativa da situação que a gente está vivendo, que aí a gente aquela dor que nos originou, a gente se aprisiona então nessa parte negativa do sofrimento, né, trazendo como algo penoso para a nossa vida e não consegue enxergar além disso, né? Além disso, teria esse caminho do meio, que é quando é possível enxergar as duas faces da situação, a positiva e a negativa, e trilhar nesse caminho do meio, que é tirando o aprendizado daquilo, né? Daquela situação, daquele problema para a nossa vida. Então, se a gente colocar assim numa parte bem prática, né, um exemplo prático para nós seria quando a gente, por exemplo, tem uma perda do emprego, né? Vamos colocar assim, aquela situação era uma situação que não era esperada, que a gente não estava planejando, gera um sofrimento. Se eu quiser me levar, né, para o lado negativo e fechar minhas percepções, eu vou ver, nossa, só ver os problemas, a questão financeira, como que vai ficar, o trabalho, enfim, fui injustiçado porque fui tirado dessa forma, né? Se coloca todos aqueles questionamentos que a gente vai trazendo para nosso campo mental e e não enxerga além daquilo, né? Só vê com os olhos da negatividade e do sofrimento como uma situação penosa. Sendo que essa situação também tem um ponto positivo. A gente saiu, encerrou um ciclo naquele trabalho, naquele emprego. Talvez estava até precisando que fosse encerrado por nós, mas não foi. Então a vida se encarregou de encerrar e aquele ciclo é o pontapé para que outro se abra, porque não tem como eu iniciar um outro se eu não finalizei. Então, esse encerramento, sair, né, daquele trabalho, pode me abrir tantas possibilidades. Se eu me abrir para isso, né, se eu enxergar dessa forma, se eu ver esse caminho do meio como infinitas possibilidades que eu posso trilhar a partir daquele momento, né? Eu não fui sentenciado como incompetente, como... Não, eu só fui encerrado de um ciclo e agora eu posso tirar os aprendizados que ele me trouxe, às vezes as situações que eu não agi tão bem, para levar para frente para outras que podem me trazer, né, alegrias, que podem ser aquilo que eu espero, que eu desejo fazer, né, buscar outras oportunidades. E esse exemplo assim bobinho, né, tipo bem material, ele se aplica em todos os nossos aspectos da nossa vida, né? Situações mais dolorosas, mais sofridas e em tantos outros aspectos que a gente passa. É uma situação que eu não lembro, mas acho que eu já comentei aqui com vocês. Eu acho que já foi nesse ano, ou nos grupos do ano passado, eu não me lembro. Mas eu tive uma situação, né, na primeira tentativa que eu fiz, a minha inscrição para o mestrado foi não no ano passado, no ano anterior.
2020, acho. E eu fiz aquela inscrição, assim, nossa, com certeza absoluta que eu ia passar. Já estava definida. Eu fiz assim, não, tá tudo certo, eu vou entrar, não tem como nada dar errado. E eu estava muito orgulhosa, assim, tanto que eu estava preenchida daquele sentimento que eu achava que tudo não tinha como ser dar errado, estava certa daquilo. E aí aconteceu que veio o resultado, né, depois de um tempo, e eu não tinha sido selecionada. E aí quando eu olhei, né, o resultado, eu fiquei pensando assim, nossa, mas como que é possível? Como que eu não fui selecionada? Fiquei questionando o negócio, porque eu estava tão certa daquilo, eu estava tão fechada, assim, no meu orgulho, né, na minha vaidade, que eu queria tanto aquilo, que eu não conseguia acreditar que o meu nome não estava lá. E aí, depois de um tempo, né, lógico, vem toda a questão negativa, né, da gente se achar a pior pessoa do mundo, se achar que não é competente, né, que não é bom no que faz, enfim, todos esses pensamentos do hipo, né, que jogam a gente para lá pro buraco, eles vieram na minha cabeça, né, eles vieram, porque se eu fui no extremo, eu fui lá, né, no polo super exaltada, orgulhosa, vaidosa, e aí a vida me jogou lá pro outro extremo, né, do hipo, porque eu realmente não sabia ver o caminho do meio. Então eu estava lá oscilando nos dois polos. E a vida só acontecendo para que eu pudesse ver isso, né? Enxergar lá em cima e lá embaixo para poder redirecionar os meus esforços. E naquele momento eu não consegui ver isso, eu só fiquei triste, chateada. Pensei em não tentar mais, né? E tipo, isso não é para mim, então não vou mais fazer. E o tempo passou. Aí, quando aconteceu a nova seleção, né, no outro ano, que foi o ano passado, eu resolvi tentar de novo. E quando eu resolvi tentar de novo, o meu movimento já começou diferente, né? Porque no primeiro eu já me coloquei como sábia do negócio, né? Sabia tudo e era maravilhoso. Meu projeto de pesquisa era impecável. E aí, dessa vez, eu coloquei como aprendiz, como não, vou construir aqui algo que eu me identifico, né? Que eu vou tentar, vou fazer com que aquilo que faz sentido para mim e vou ver, né? Vou pedir auxílio para outras pessoas que possam me ajudar, me dar dicas, enfim. E vou tentar, e se não der certo, tudo bem, depois eu tento de novo, vou aprendendo, né? Se não for para dar, não é para dar, né? É para que eu possa ter mais uma experiência para na próxima conseguir, né? E aprender. E aí nessa vez, que foi a segunda tentativa, né? Deu certo, eu fui selecionada, entrei, passei primeiro na primeira fase, depois na segunda, né? E, enfim, na segunda, que seria o chamamento final, né? Eu nem estava olhando, nem estava preocupada com as datas, nem vi, foi uma pessoa que veio me avisar que tinha visto o meu nome, daí eu fui ver, e lógico que eu fiquei feliz, né? Fiquei alegre, mas eu não estava naquele processo lá anterior, né? Que tudo era muito exaltado, e se tivesse acontecido naquele momento, ia exacerbar ainda mais, né? O meu ego, o meu orgulho, a minha vaidade, eu ia me achar, nossa, super a melhor pessoa do mundo. E aquilo aconteceu para me colocar no meu lugar, né, me ensinar esse caminho do meio que hoje eu enxergo, né, com mais clareza, enxergo melhor os polos, mas a vida ela aconteceu, né, e as situações aconteceram para isso, para poder enxergar e poder depois enxergar além daquele negativo que eu me fechei num certo momento, né? De não querer mais tentar, de me achar inferior, me achar ruim, para não. Vamos ser aprendiz no processo, vamos tentar, vamos aprender, vamos se abrir e vamos ver o que acontece, independente de esperar o resultado de ser aprovado ou não, né? Mas tirar o bom daquela situação, né? De todo aquele processo que eu passava e dos pensamentos que eu tinha, né? Porque mais do que estar lá ou não, era essa convivência com
com os meus opostos ali, né? Com essa gangorra que eu via de estar num lugar e estar no outro e não tá em mim, assim, né? Não tá ali no meu centro. Então, lógico que os sofrimentos, eles são muito variados, esse é só um exemplo para ilustrar essa situação que a gente está conversando, né? Do primeiro exemplo que eu dei e desse caminho do meio. Vão ter muitas outras situações que a gente pode conversar durante a aula, mas já queria iniciar, assim, com ela, assim. Eu sei que eu já comentei em alguma outra aula, que eu já nem lembro mais qual foi, mas é bom isso, né? Quando a gente compartilha as nossas situações. E aí foi muito engraçado, porque daí eu entrei, então, né? Tô lá fazendo, já vai dar um ano, já tô quase me encaminhando para uma primeira fase. E aí tudo aconteceu muito engraçado, porque as coisas vão acontecendo, né? Ali no processo, eu acabei trocando a minha orientação, passando a orientar com outro professor, uma outra pessoa, e todo esse processo, assim, por mais que é desgastante, né? Tem demanda tempo, estudo, enfim, mas ele se iniciou ali de uma forma diferente, né? Eu me vejo assim lá dentro e me vejo hoje com uma cabeça assim muito mais de aproveitar aquilo que eu estou vivendo, né? De aproveitar isso que eu estou vivendo do que antes, assim, que eu queria, porque, sei lá, eu achei na minha cabeça que o mestrado ia me trazer algo que eu estava buscando, né? Sei lá, ser reconhecida, enfim. Essas coisas que a gente espera quando vai atrás de algo, né? E hoje, por mais que, lógico, não vou ser hipócrita de falar que não tem isso, porque tem, né? E isso ainda está dentro de mim. Mas a minha forma de encarar a situação e estar vivenciando hoje, eu vejo muito mais num processo assim de aprendizado mesmo, de estar ali vivendo a experiência, independente do que é ela, né? E isso eu tento levar para tudo, assim, tanto no trabalho, nas amizades, nos meus relacionamentos, porque é isso que importa, né? Porque quando a gente fecha, assim, no lugar que a gente quer chegar, né? Ah, eu quero fazer isso para chegar em tal lugar, ou isso para ter isso, eu quero conhecer tal pessoa para ser feliz, eu quero ter tal trabalho para, né, ser chefe, ser tal coisa, ser... Aí a gente deixa de aproveitar tudo que as situações têm para nos aprender, porque a gente está focado e fecha a nossa mente só naquilo, né? Naquele conquistar algo, seja a nossa evolução espiritual, seja as nossas situações materiais, seja o que for. Quando a gente fecha o nosso campo em detrimento, né, de olhar só naquele sentido, a gente perde a oportunidade de aprender muita coisa que está, né, nesse caminho. Então, era isso. Vou encerrar a falação aqui. Já tem a Maria querendo falar e a Helena também. A Maria pode falar primeiro, depois a Helena. Oi, gente, é a Tati da Maria, aquelas. Boa noite. Pô, isso que tu trouxe é muito legal, porque, na verdade, quando a gente... Até eu e a Maria estava conversando agora sobre isso, né? Só tu vai saber interpretar e sentir se tu foi de um polo ao outro, né? Mas tomar uma direção contrária ou não, independe, porque o importante é que tu estava atenta no teu processo, tu estava olhando o que estava acontecendo e o que tu estava sentindo e estava descobrindo como que tu te relacionavas com todos os acontecimentos que iam acontecendo, entende? E, então, na verdade, assim, eu acho que a chave mais importante de tudo é justamente isso, é tu te permitir olhar, observar e entender o que que tu sente, né? Exatamente, tu falou isso na hora ali, né? Que tu estava observando os teus sentimentos. Então, às vezes eu ficava um pouco perdida sobre isso, porque eu ficava mais na parte do sensor do que
em observar e ter oportunidade, sabe, de poder entender tudo o que está dentro de mim, tudo que eu carrego, e como me relacionar com isso, e como ter uma decisão diferente em cada vez que a vida me proporcionar situações semelhantes, né? Era isso, obrigada. Pode falar, Helena. Então, um pouco do que eu ia falar, a Tati já falou, mas enquanto tu falava do teu exemplo, bem no início da tua fala ali, né? Eu também me reportei há anos atrás, quando eu passei por assim, uma decepção muito grande, né? Tu esperava, eu estava crente que eu iria receber uma promoção, crente, era minha, sabe? Aquela coisa. Já estava com o nariz empinado, né? Já era nojenta, né? Já estava mais nojenta ainda, né? E ela não veio. E gente, eu fui para um buraco assim, sabe? Nossa, mas aí o sensor me derrubou, né? Como a Tati acabou de falar. Então, assim, eu circulava ali, cá, né? Eu dizia assim, pô, mas que incompetente que tu é, porque não sei o quê, sabe? Aquela coisa, né? Aí o outro dizia, não é que tu é incompetente, que foram injustos contigo, por justiça, sabe? Aí tu fica naquela coisa assim, sabe? Te sentindo um lixo, daqui a pouco vem uma justificativa para dizer não, né? E, e assim, hoje eu vejo, né? Claro, se eu disser para vocês que isso ainda não me dói, às vezes eu me lembro do nada, assim, ainda me dá sabe aquele friozinho no estômago, assim, aquele desconforto quando eu me lembro da situação, sabe? Mas hoje já, depois de um pouquinho de estudo, né, e uma certa maturidade, eu fico pensando assim, cara, se eu tivesse chegado a receber aquela promoção, como eu não estaria hoje? Entende? Porque meu nariz já era empinado, né? Eu ia me sentir a top das tops, né? Nem sei como. Então, assim, ó, o que eu queria falar de tudo isso é que a gente esquece, eu pelo menos, né? Esqueço que tem um Deus no comando, né? Que sabe o que tu precisa, ele sabe o que tu tens que resolver. Então, assim, as rasteiras que porventura a gente leva na vida, que causa aquele sofrimento, gente, é Deus te ajudando, é Deus te corrigindo, é Deus te mostrando, né? É a vida dizendo, olha, presta atenção, analisa, como a Tati falou, vamos analisar esses seus sentimentos, olha o que tu sentiu, sabe? E a gente se fecha, a gente se recusa a fazer isso, né? E fica brigando com o ego, né? O ego te judia, te joga no chão, te bate, dá uns pontapés e tu vai te afundando. E nesse momento, assim, pelo menos eu naquela época, assim, de Deus eu não me lembrei, né? Eu me senti injustiçada por ele, aliás, olha só que ousadia minha, né? Era isso que eu queria colocar. Obrigada, Tati, Helena, pelas contribuições. E é isso, né? A gente se deixa, às vezes, muitas vezes, passar a oportunidade desse aprendizado que tem por trás do que a gente sente, né? Nessas situações ali. Porque eles são os nossos maiores indicativos, assim. Se a gente quer se conhecer, nada melhor do que esses momentos, né? Que dói ali, né? No nosso ego, que a gente sente, né? No fundo ali da onde a gente não esperava, né, ou não era o planejado e a situação vem como um revés, vem como um sofrimento e olhar isso, né, o que a gente sente, como é que a gente se comporta, como é que a gente adere a essas justificativas que aparecem, essas desculpas que a gente tenta trazer para dizer não, mas foi por causa disso, não, mas foi isso, assim, sempre tentando justificar para não olhar, né, nossos impulsos que moveram essas situações, né, ou qual foi o impulso que a gente teve quando se propôs nessa situação. Porque a vida é isso, ela vai ter o melhor movimento para que a gente não se individe menos, né? Então, quando a coisa está ficando feia ali, que não dá mais, opa, peraí, vamos dar uma cessada aqui, né? Vamos dar uma parada para ver se liga, né? Se toca do caminho que está seguindo. E o que a gente faz é muitas vezes deixar isso de lado, né? Não se atentar para esses alertas. E prosseguindo aqui, retomando então a aula, né? Que esse exemplo ali foi um parênteses bem grande, mas retomando,
Fabrícia quer falar? Aproveita, pode falar. Oi, eu só queria colocar que se um dos atributos de Deus é a justiça, a gente usa como parâmetro a nossa, né? A nossa que é diferente da tua, que é diferente da Cris, do Jorge, enfim. E às vezes eu acho que, nossa, como é injusto isso ou aquilo comigo, mas com o outro pode, sabe? Não tem problema se acontecer com o outro, que não pode acontecer comigo. É um tipo de pensamento, né, bem desse mundo, digamos assim. E, e a Helena comentando, as meninas comentando e tal, eu fiquei pensando, se o propósito é a evolução, é o crescimento, é a gente ter esse reencontro e tal, num outro local que não é esse terreno, né, que é com Deus mesmo, enfim, é óbvio que tudo vai acontecer para que ninguém se perca. Só que a gente tem uma visão tão limitada, tão pequena, assim, tão umbilical, que sabe que Deus vai dizer, meu Deus, o que tu precisa aprender ainda? O que mais eu tenho que te mostrar, né? Para você ver que não é por aí e tem que vir por aqui, só que a gente às vezes não aceita e resiste, aquela coisa toda assim. E eu faço as palavras de todo mundo as minhas também, porque em algum momento a gente está melhor, um pouco melhor, em outros momentos a gente está lá embaixo, e essas oscilações que acontecem, tudo faz parte, acho, de um crescimento, né? Enfim, era isso. Ótimo, Fabrício. Nossa, é bem isso mesmo, né? A gente que tem essa visão equivocada, porque como tu falou, né? Essa justiça que a gente entende, né? Como muitas vezes injustiçado, olhar as situações de uma forma injusta, né? A justiça de Deus, ela é para todos, né? Ela não é para um sim e para outro não, não. Ela é para todos igual. E a nossa não é, né? Então, algo de errado tem nisso, né? Essa visão equivocada das coisas e sempre centrada em si, né? Nos benefícios que a gente quer atrair e nos nossos prazeres, né? Querendo ou não, nos nosso sentido egoísta, é que a gente tem essas ilusões, assim. Mas vamos continuando e conversando mais, que tá muito bom. Gosto quando todo mundo conversa e participa, porque a aula fica melhor, assim, se não ficar só eu falando, é chato. Segundo as suas reflexões, o sofrimento se apresenta sobre três formas diferentes: o sofrimento do sofrimento, o sofrimento da impermanência e o sofrimento dos condicionamentos. E engraçado, só retomando, né? Eu não tinha me dado assim esse estalo assim, mas agora lendo e aí como eu comentei com vocês desse exemplo, né? É muito engraçado porque bem todas essas partes dos sofrimentos tiveram, querendo ou não, envolvida naquela situação. Porque primeiro que o sofrimento do sofrimento foi porque a situação já começou equivocada, né? Então já começou orgulhosa, querendo ou não, já tinha ali uma dor da dor, né? Ela só estava se ampliando para que eu pudesse ver. Aí o sofrimento da impermanência é que eu não posso agarrar as coisas, né? Eu não posso me apegar e determinar que isso vai ser isso e dar a sentença e que aquilo é meu e que eu ia ser, ia passar, ia dar tudo certo. Não, né? As coisas são impermanentes, elas mudam, né? Não tem como eu me apegar a algo. Assim como o fim do relacionamento, o falecimento de uma pessoa querida, a nossa própria, o próprio encerramento da nossa encarnação, né, aqui, e todas essas coisas que a gente tem, que a gente sabe que são passageiras, né, tudo é passageiro aqui, são fases que a gente vivencia, e a gente se apega nesses sofrimentos, e que também teve presente nessa situação. E o sofrimento do condicionamento, né, que também esteve na origem de tudo ali, né? Na origem da situação. Porque o orgulho, né? O egoísmo ali não deixa de ser um. Só um pouquinho.
não deixa de ser um condicionamento, né? É um condicionamento. E ele está muito relacionado com esses sofrimentos que a gente vem produzindo, né? Que a gente vem trazendo sempre como algo que define a nossa vida, né? Que a gente, quando vai olhar para o nosso mundo, olha ele muito baseado nessa sentença do negativo, do sofrimento, né? Da dor. E tem algo além disso, né? Tem essa outra face do sofrimento, né? Tem o aprendizado que ele está nos trazendo, né? Tem o sair disso, né? O olhar além disso. E é isso também que ela vai trazendo aos poucos e conversando, trazendo a reflexão nesse sentido, né? Conversando para construir esse entendimento. Então, o sofrimento do sofrimento é o resultado das aflições que ele mesmo proporciona. Então, é ali se aprisionar naquela dor, né, naquela situação negativa e não conseguir ver mais nada além daquilo. A dor, ela macera os sentimentos, ela desencoraja as estruturas psicológicas frágeis, infelicita, leva a conclusões falsas e estimula os estados de exaltação emocional ou de depressão, conforme a estrutura íntima de cada vítima. Acho que, Fabrícia, tu quer falar de novo? Assim, é que eu estava lendo aqui o slide e queria perguntar uma coisa. A dor não tem um fundo ela não é educativa muitas vezes, ela não tem como um sinalizador, como algo que precisa ser olhado e corrigido, digamos assim. Aí eu fiquei aqui pensando, dor, né, macera os sentimentos e tal. Sim, num primeiro momento sim. É isso que tu quer dizer? Que no primeiro momento a dor tem essa função, mas depois que a gente melhora o pensamento e começa a ver de outra forma, ela tem um caráter educativo? É nesse sentido ou não? Que agora eu fiquei um pouquinho confusa aqui. É o que a gente sempre conversa, né? Eu acho que o Jorge também já falou algumas vezes que a dor, ela nos ocorre, né? A gente já pré-determinou como algo negativo, como algo ruim, porque ela acaba sendo algo que a gente não está planejando, né? Ninguém está planejando que algo ruim aconteça, não está planejando que esses reveses aconteçam, que essas situações que nos alertam aconteçam. Não é isso que a gente está esperando, a gente está esperando o contrário, o que a gente quer, mas não é o que a gente quer que vai acontecer. Então, a dor, na verdade, ela não é uma situação ruim, ela é o que a gente precisa. A gente determinou como algo negativo, como dor, e a gente sente porque dói no nosso ego, né? Dói, fere ali essas nossas sombras. Então, dói. E quando a gente coloca, né, essa dor no campo do sofrimento, que é aprisionar, né? Não deixa de ser esse sofrimento do sofrimento, a gente está enxergando ela só com essa visão negativa, né? Só com esse ponto do polo no sentido equivocado, né? Não tirando o aprendizado e sim, muitas vezes, se vitimizando por aquilo, né? Ou se colocando para baixo, ou se colocando num polo ali que não vê nada mais além daquela situação, né? Então, tá fadado a sentir aquilo, né? A viver aquela situação. E ela é, sim, esse alerta, né? Ela é, sim, esse redirecionamento da situação. Então, a gente que tem a mania de colocar como ruim ou bom, ou classificar sempre a dor como algo negativo. Mas ela é isso que precisa que ocorra para que a gente enxergue a situação além dessas camadas de máscaras que a gente vai colocando, né? E olhando só para si, né? Para o nosso umbigo, como tu bem colocou ali no início. O Jorge quer falar também, ele vai conseguir explicar melhor. Não, quem falou que eu vou conseguir explicar melhor? Você explicou muito bem. É tudo isso aí que você falou. Eu só vou dar uma resumida assim de que nós estamos conversando, ô Fabrícia, do sofrimento, né? Acho que tem o microfone aberto.
Nós estamos falando do sofrimento do sofrimento. A dor, ela é educativa. Ela vem para um despertar de consciência. Mas o ser é revoltado, ele é resistente. Então, ele não quer. Então, ele cria um sofrimento do sofrimento, que é um sofrimento muito maior. Isso é a opção do ser, não é? Mas a dor, ela é educativa e ela tem por finalidade o despertar da consciência do ser, que a trajetória que ele está seguindo está errada. Então, aí é que entra a Joana de Ângeles, e esse é um termo budista, né? O ser não aceita isso, então ele gera, a partir daquele sofrimento, um sofrimento maior. Não é o que a gente faz, hein, Fabrício? Nossa, Jorge, total, porque Não é o que eu nunca normalmente a tinha. gente faz? Sim, sim, porque eu nunca tinha parado para pensar nessa questão do sofrimento. Como é que a gente consegue Isso, produzir sofrimento em cima, né? É muita resistência, é muita vontade de ficar preso, ficar congelado, né? exatamente. Caramba, em vez de pegar e falar assim, Ó, seguir a risca ou aceita que dói menos, não. nós vamos estudar vários tipos de sofrimento, né? Nós já estudamos sofrimento com a Tati Tessarolo, a origem do sofrimento, que foi comigo, agora a análise do sofrimento. Vocês lembram a origem do sofrimento? A origem do sofrimento é kármica e de emoções perturbadoras. A kármica, ela é dividida em provações e expiações. O que é uma expiação, se não o sofrimento do sofrimento? Porque Deus te dá uma prova e você não quer. Aí você faz o movimento errado de novo. Aí ele te dá de novo uma oportunidade, que se chama de prova. Você faz o movimento errado de novo. Aí de novo ele te dá outra oportunidade. Você faz o movimento errado de novo. Aí você vai para a expiação, o sofrimento do sofrimento. E Meu Deus. acontece também a níveis de emoções perturbadoras, né? Você pode chegar até a depressão, até o suicídio, que é o sofrimento do sofrimento. Você pega uma coisinha que é boa, transforma na ruim, depois mais ruim, e mais ruim, e mais ruim. Ok, Fabrício? Ficou claro agora? Ficou claro para todos? Ai, Jorge, ainda bem que saiu da gravada, acho que eu vou ouvir umas 20 vezes. A Claudine tinha falado tudo isso, Claudine. Parabéns, Claudine. Vamos em frente aí. Está maravilhosa, Claudine. Vamos pegar o exemplo da Claudine, né? A Claudine passou pela experiência, ela resolveu aprender com a experiência. Então não teve sofrimento. Mas vamos dizer que ela não quisesse aprender com aquela experiência e revoltasse. Ela ia causar o sofrimento. Ia fazer de novo, não ia passar de novo. Ia ficar mais revoltada ainda. Mais sofrimento em cima de mais sofrimento, em cima de mais sofrimento. E é isso que a gente faz. Não sei por que a perplexidade. Não é assim que a gente faz, ô Claudine? A gente busca cada vez mais sofrimento para nós mesmos. Jorge, a gente faz sim, a gente faz mesmo, só que tipo, agora, né, tu começa a ver, eu não acredito que eu estou fazendo isso. É como se fosse uma luz em cima de uma prática, sabe? Tipo, vem luz assim, opa, eu estou conseguindo sair e ver certas coisas certos comportamentos, certas atitudes, certas falas e tal. Então, é a ideia da luz, de botar luz, sabe? De iluminar a escuridão. A Claudine está aí iluminando todos nós, quer mais luz do que ela, olha. Então, gente, ai, olha Clô, obrigada. Esse rosto angelical aí. Meu Deus, eu estou de óculos. Ai, para, Jorge. Não, mas o que eu queria... Eu estava pensando agora nessa fala do Jorge e da Fabrícia também, que a gente começa tudo, né, na raiz, que a gente sempre fala que é a nossa chaga, né? Que é a pressa, né? A ansiedade, a afobação, a aceleração, os automatismos. O que acontece, né? Quando a gente... aqui, quando a gente fala, né? Coloca... Já vou deixar Tati, acho, né? Falar, Tati Cesarou, só encerrar aqui esse pensamento. Que a gente quer tanto resolver as nossas situações, né? Essas dores que chegam para nós, né? Que a gente só quer achar um jeito, o primeiro que aparecer, se é um remédio, se é comprar uma coisa, sei lá, qualquer coisa que a gente vai fazer que resolva aquilo que eu não sinta
mas eu não quero resolver a causa, eu não quero olhar para isso. Eu quero fugir, resolver de algum jeito. E esse resolver de algum jeito, na maior parte das vezes, é gerar mais sofrimento, né? É gerar mais dor, é se equivocar no processo. Porque a gente age com pressa, né? Age não refletindo, mas sim na aparência ali, no imediatismo, né? No material, nessa busca pelo prazer que a gente tem, né? Que a gente não se permite sentir algo que nos incomode, né? Algo que nos traga para reflexão, né? Que nos traga para dentro. A gente quer manter o fora, né? Manter a aparência, manter a sombra, porque esse lado é muito forte em nós, porque a gente vem alimentando, né? A todo momento. Então, é muito fácil que nessas situações que a gente é acometido, a gente corra para resolver do mesmo jeito. Então, é isso, era só para compartilhar assim o que eu fui pensando aí nessas falas. Pode falar, Tati. Tati ou Maria. Agora não sei. Agora é a Maria. Então, na verdade, tu falou basicamente o que eu queria falar. E então, só para completar um pouquinho, assim, para contribuir também e falar de uma outra forma, a gente já falou muito sobre a dor na época do equilíbrio, né? A gente conversou muito sobre ela, a gente falou sobre processos fisiopatológicos também, de pensamentos que geram dor e ocasionam no corpo, mas a síntese de tudo, como tu estava falando agora, é que a dor, ela serve só para parar o movimento, para fazer a gente desacelerar mesmo e fazer a gente olhar para o processo, porque a dor, ela é só um freio. E a gente fica tão focada nesse freio que a gente não busca a causa desse freio. É como se Deus parasse a gente naquele momento, naquele movimento e falasse, olha, se tu continuar por aqui, tu vai sofrer. Mais ainda. Mais ainda. Então, dá uma paradinha e olha para o que tu tá fazendo e vê se isso é congruente com a lei. Então, torna a dor menos dolorida, ver dessa forma. Era só isso, amiga. Obrigada. Obrigada, Maria. Com certeza o pensamento aqui tava na aula, né? A gente só vai explanando assim. E é sempre bom colocar de outras formas, né? Quando a gente compartilha assim de outros entendimentos, porque às vezes o que está fazendo sentido ali para mim, ou para Maria, para o Jorge, enfim, para Fabrícia, não faz sentido para o outro. E aí vem o outro, coloca uma ideia diferente, né? Olhando para a mesma situação, e aí encaixa. Isso que era muito bom nas trocas que a gente tinha, né? Teve muito no equilíbrio e teve muito no grupo dos jovens, que era isso, assim, a gente sempre conversava, às vezes todo mundo acabava vendo a mesma coisa, mas de formas diferentes e se complementava, né? E encaixava cada vez mais. Eu acho que isso é muito bom, né? Isso é muito bom para que a gente vá aprendendo junto, assim, né? Construindo junto. Então, continuando aqui na aula, apresenta-se, então, esse sofrimento do sofrimento, né? Continuando o que ela estava falando no slide anterior, ele apresenta-se sobre dois aspectos, o físico e o mental, que é exatamente isso que a Maria estava comentando agora, né? Dessas doenças que se manifestam no nosso físico, né? Que nos acometem, às vezes, com essas dores físicas, né? Seja uma dor de cabeça, uma dor de estômago, uma dor de garganta, ou seja, aquelas dores que nos acometem no nosso campo mental, né? Então, aí sim, esses sofrimentos desses nossos condicionamentos, né, da nossa sombra que vem à tona através do nosso campo mental, que sempre se origina ali, né? Ele depois se manifesta, como a gente já teve a oportunidade de trabalhar em outras aulas, acho que, se eu não me engano, foi uma aula da Cris, que ela falou bastante, acho que sobre as doenças, né?
E tudo se cria ali, né, no campo dos nossos pensamentos. A doença, ela sempre vai surgir ali depois, né, de tanto reforçar esse pensamento, ele acaba se materializando no nosso corpo para que a gente possa curar de alguma forma, né? Refazer o nosso processo, para que esse alerta venha de uma forma mais evidente, já que no nosso campo mental não está surtindo o efeito necessário, né? Não foi possível se observar aquele pensamento, então ele vem através de uma doença, né? De uma forma patológica. Nesse caso, o sofrimento é como uma doença e resultado dela. Então, o sofrimento do sofrimento, ele é uma doença e o resultado dela, né? Então, super autoexplicativa essa frase. As doenças, porém, são inevitáveis na existência humana, em razão da constituição molecular do corpo, dos fenômenos biológicos. Aqui está o sujeito nas suas incessantes transformações. Então, aqui ela só reforça, né, que nós, com essa condição humana que temos, né, com o nosso corpo humano, a gente está sujeito a essas doenças, né, porque a gente é orgânico, né, então estamos sujeitos a essas transformações e a esses mecanismos que podem vir a gerar doenças, mas quem vai estar sempre no comando de estar vibrando em energias salutares e saudáveis ou em energias negativas e patológicas é nós, né? Conforme a gente está dominando ou não o nosso campo mental. Então, isso que vai ter resultado nesse nosso corpo molecular, né? Nessa forma de funcionamento. Então, sempre uma coisa está ligada com a outra, né? Nada separado. A abrangência da ação da matéria sobre o espírito, particularmente nos estágios mais primitivos, enseja sofrimento constante em face das doenças físicas contínuas e das distonias mentais frequentes. A semelhança do buril, agindo sobre a pedra bruta e lapidando-a, as doenças são mecanismos buriladores para a alma despertar as suas potencialidades e brilhar além do vaso orgânico que a encarcera. Então, esse slide aqui, principalmente essa parte final, nada mais é do que tudo isso que a gente estava conversando até agora, né? Esse aspecto de lapidar, de nos lapidar, né? De alerta, essa placa piscando indicativa que vem através da dor, né? Para dizer, olha, esse aqui não é o caminho do meio que você está seguindo, esse aqui é o caminho de um extremo, né? De um extremo que não está fazendo você enxergar o que está acontecendo na tua vida. Então, opa, para e se atenta, né? Para e olha para o que está acontecendo. Então, assim que funciona a dor, ela vai nos lapidando, né? Esse nível nosso evolutivo, ele é dessa forma. Nosso mundo é um mundo de provas e expiações. Então, como o Jorge compartilhou ali, né, no início, a gente vai estar submetido a isso. Vai de como a gente vai encarar. Se a gente vai querer se endividar mais e querer trazer mais cargas nesse processo, ou se a gente vai usar isso que a gente já tem, tantos movimentos lançados, então as coisas estão chegando para nós, né? As consequências estão chegando. Se a gente vai usar isso para se lapidar e gerar novos movimentos, então baseados mais nesse sentido da compreensão, né? Da unidade e do amor. Então, a nossa escolha ali diária de como a gente vai encarar tudo isso que nos acontece. A lucidez do diagnóstico, a habilidade cirúrgica, a farmacopeia rica e as diversas terapias alternativas têm contribuído com um grande contingente de socorro para atender os enfermos.
Então, os remédios, os tratamentos, as terapias alternativas têm funcionado para esse pedido de socorro. Embora os surtos periódicos de antigos males e o surgimento de outros que a imprevidência gera, essa conquista expressiva contribui para que tal sofrimento seja acentuado. Então, por quê? Porque esses remédios, né, que a gente busca, né, esses acalentos que a gente busca ali de imediato para nossa alma, que muitas vezes são sim necessários, a gente precisa desse impulso, precisa desse amparo, dessa muleta inicial para poder seguir depois com os nossos passos, mas só eles não são a resolutiva da causa, porque eles estão ali na aparência. Se a gente não se utilizar disso para dar um novo impulso, né, para olhar para as situações de uma forma diferente, eles vão estar ali remediando naquela parte que os compete, mas o sofrimento vai continuar sendo gerado, né? A dor vai continuar sendo ali construída para um novo processo que vai vir logo adiante, porque a gente não está atuando na causa, mas sim na superfície, né? Se apoiando, então, nas aparências. Pode falar, Maria ou Tati? Agora eu não vou saber. Tchan, 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 tchan. É a Tati. Deixa eu me aproximar aqui. Eu acho interessantíssima essa parte do que ela traz para a gente, né? A Joana, ela vem, assim, numa propriedade tão amorosa, porque hoje em dia as terapias alternativas, elas têm aumentado muito, né? Inclusive, a disseminação entre os profissionais mesmo, né? Que estão, enfim, aumentando aí o número de profissionais, né? E a terapia alternativa, ela vê o ser de forma holística, né? Então, isso é muito interessante, porque se tu vai no médico e tu, sei lá, eu tenho um problema de quadril, vou me usar como exemplo, né? Ele vê, tá, tu deve ter tido uma predisposição genética, né? No teu caso aí, tu já nasceu dessa forma, e aí, com o passar do tempo, foi sobrecarregando, e agora tu tens esse teu problema. E é isso, né? Vai fazer fisioterapia, toma teu anti-inflamatório para dor, não faça exercício de impactos, enfim. Agora, se eu for procurar terapias holísticas, né? Por que, sei lá, durante 21 anos esse quadril nunca me deu problema e, de repente, ali, a partir de um momento especial da minha vida, esse quadril começou a berrar e me trazer dor no corpo físico, né? O que aconteceu que eu fiz de deixar esse problema ficar mais evidente? O que o meu corpo está querendo dizer para mim? E quando tu estuda psicossomática ou qualquer outra coisa que te traga as vertentes do que o corpo comunica em relação ao que já saturou ali na alma, né? Na alma no sentido energético, né? Não na alma em si, porque o corpo é uma forma ainda de antes da manifestação na alma propriamente dito, mas enfim, toda essa ladainha que eu tô falando é só para falar como é importante essas terapias alternativas trazerem a visão holística e não simplesmente parar a dor de cabeça com uma dipirona ou a dor de um quadril com anti-inflamatório e assim por diante, né? Aumentar o leque das causas e distúrbios energéticos e que vieram através do pensamento para que eu possa corrigir. Obrigada. Obrigada, Tati. Nossa, é fundamental. A gente precisa dessas ferramentas, desse auxílio que tem, como tu falou, né, ficado cada vez mais difundido para olhar para essas situações do outro jeito, né? Porque, querendo ou não, a gente foi acostumado a resolver os nossos problemas com o imediato ali. E constato, toma remédio, e é isso. Bem esse exemplo que tu deu. Não resolve a situação, porque a gente não está olhando para a causa, e por mais bestas que pareçam as coisas que nos acontecem, né? Que a gente olhe, né, de uma forma de não querer entender como um significado maior por detrás daquilo, que a gente, não, isso aqui é só uma dor no ombro, isso aqui é só uma dor no braço, é só de eu ficar mexendo muito tempo
no computador, ou um exercício que eu fiz de uma forma errada, não sei o quê, tudo está ligado com causas no nosso campo mental, né? Que nem a Tati colocou o exemplo dela da dor no quadril, seja uma dor de cabeça, enxaqueca que a gente tem com frequência, seja dores de garganta, inflamações, né? Tudo tem uma causa ali que a gente está todos os dias construindo, né? Com os nossos pensamentos. E a gente não percebe, e aí quando a gente está sofrendo, né? Essas consequências, a gente quer resolver logo, que é encontrar um tratamento, um remédio que vá logo sanar aquela dor, mas não quer concentrar os nossos esforços para sanar a causa, né? Para essa compreensão como um todo, né? Essa compreensão que a gente precisa ter, porque isso nos gera trabalho, né? Nos gera esforço, nos gera observação. A gente tem que acalmar a nossa mente para poder olhar para isso, né? Poder serenar o coração, se concentrar nisso, né? Se concentrar em observar a vida, os nossos movimentos e deixar um pouco de lado essa incessante aceleração que a gente vive e busca por coisas, né? Para não, peraí, o que eu estou fazendo aqui, né? Quais são os meus movimentos? Qual que é o meu objetivo aqui, né? O que eu estou fazendo com a minha vida, né? O que eu estou fazendo? As minhas ações, os meus pensamentos. Se questionar, né? Refletir sobre si, se observar. Então, a gente não quer fazer isso e vai aí levando do jeito que a gente acha mais fácil, né? Que o mais fácil acaba trazendo outras situações e evidenciando ainda mais os nossos problemas e os nossos sofrimentos. Pode falar, meninas. Ô, Clô, enquanto tu continuou falando ali, eu lembrei de uma coisa muito interessante que eu não lembro mais onde eu li, mas eu li em algum lugar. Porque assim, eu pensava, beleza, né? Essas questões de somatização que a gente tem no corpo físico acontece pelo pensamento, mas e os acidentes, por exemplo, né? Sei lá, tipo, andei, caí num buraco, quebrei a perna, ou um carro me atropelou, um acidente, qualquer coisa aí que vocês pensem de acidente, né? E aí eu li em um lugar que eu realmente não consigo me lembrar onde, que na nossa cocriação na vida, né, tu pode acabar atraindo esses acidentes, inclusive pode ser como uma expiação ou uma prova, enfim, né? Mas de qualquer forma, tu tá atraindo esse acontecimento para que tu passe por isso, né? Então, é muito interessante porque se a gente entende que não existe nem sorte nem azar, existe merecimento e um destino que a gente está cocriando, até os acidentes trazem essa realidade. E muitas vezes a gente não consegue entender. Eu não conseguia compreender, sabe? Tipo, poxa, né? Eu estava exatamente naquele lugar, naquele momento e eu acabei sofrendo isso, que é azar. E aí, quando a gente começa a estudar, entende que não existe isso, né? Fica muito mais claro. Então, olha a necessidade que tem até de manifestação, né? Através de um acidente, que é uma coisa muito mais impactante, né? Loucura. É isso, obrigada. Sim, é bem isso. Aquilo que a gente estava conversando da dor, né? Como a gente fecha a nossa compreensão e o nosso entendimento como dor é algo negativo, né? Dor é algo ruim. O acidente da mesma forma, né? A gente vê como, nossa, uma fatalidade, né? Nossa, mas não, ali, imagina toda a não vou saber falar a palavra, mas toda a articulação ali dos fatos que teve para que aquela situação acontecesse, né? Que a gente chama de acidente, né? Mas para que aquilo, as pessoas que foram envolvidas, nós que estávamos envolvidos naquilo, era o melhor que poderia acontecer, né? Era melhor situação que poderia acontecer. Por isso que aconteceu com aquela pessoa e não com outra, né? Ou com aquelas pessoas e não com outras. Então, é bem isso, tudo, como a gente sempre fala,
tem uma explicação, né? Tem um motivo. A gente que não consegue compreender nem enxergar. Ainda nos faltam muitos materiais, né, de compreensão, mas que aos poucos a gente vai aprimorando, né, olhando as coisas, se exercitando para olhar as coisas com mais profundidade. Eu acho que esse é o nosso verdadeiro intuito, assim. Na área das Na área das psicopatologias, a visão humana é hoje mais benigna do que no passado, considerando o enfermo mental um ser humano. E como tal, prossegue, ainda que momentaneamente tenha perdido a identidade, o equilíbrio com o direito de receber assistência, oportunidade e amor. Então, para além, né, de tudo que estamos vivenciando, as nossas dores e sofrimentos, a gente tem sim o direito e recebemos a todo momento, né, a assistência, oportunidade e o amor. Nada mais do que tudo isso que nos acontece, né, que a gente olha com o olhar de sofrimento e dor ou com o olhar negativo, é uma oportunidade, né? É uma oportunidade de se redirecionar, de aprender, de olhar de uma forma que a gente não tinha conseguido olhar antes, né? Ter a oportunidade de se aproximar daqueles acontecimentos, dos nossos sentimentos, principalmente. Então, a todo momento, tudo isso que está acontecendo são oportunidades, né? São novas chances da gente se refazer, né? Se reconciliar. Então, multiplicaram-se, lamentavelmente, porém, os distúrbios existenciais, comportamentais na área psicológica, nascendo a chamada geração neurótica perdida no mar imagume das vítimas, do sexo em desalinho, das drogas alucinantes, da violência e agressividade urbana, do cinismo desafiador. Então, todas essas questões comportamentais, psicológicas, né, que a gente está envolvido, né, toda essa busca incessante por prazer e os vícios que a gente tem, né, na nossa vida e disponíveis, assim, né, nesse mundo, a gente se utiliza deles como uma para exacerbar isso, né? Como aquela muleta. Então a gente usa tudo isso para tentar fugir, né? Para não ter que olhar para situações como a gente falou lá no começo, né? A gente quer algo que resolva o mais breve possível. Não importa como vai ser, né? Só quero que se resolva. Então, essa é falsa ilusão que a gente tem de resolver as coisas com essas situações prazerosas, que nos causam uma pequena alegria, né, momentânea naquele momento, e depois vem o sofrimento ainda maior, né, porque ao invés de resolver, eu ampliei, né, aquela situação, eu gerei mais sofrimento. Então, se eu gerei mais sofrimento, não tem como eu não lidar mais com aquilo. Eu vou ter que lidar. Então, assim que passar o efeito, assim que a situação se desfazer, eu vou ter que lidar com aquilo que eu acumulei. Então, se eu tinha uma pedra, agora eu tenho 5, né? E eu preciso lidar e carregar elas até a hora que eu resolva realmente aprender como utilizar aquelas pedras para o meu crescimento, né? Para o meu aprimoramento. Os avanços tecnológicos não bloquearam os corredores do desespero. A cultura hedonista, né, que é essa cultura do prazer, essa busca incessante do prazer, fria em relação aos valores morais, e as guerras contínuas fomentaram o medo, a insatisfação, o desespero e as fugas emocionais. A juventude insegura tornou-se-lhe a grande vítima a um passo da depressão, da loucura e do suicídio. Então, todos esses conflitos, né, que a gente vivencia na nossa vida, esses medos, essas guerras
não necessariamente guerras que acontecem no campo da matéria, mas as guerras que acontecem dentro de nós, né, que se manifestam também no campo da matéria, né, esses conflitos que a gente está o tempo todo vivenciando, nossos internos, e não olha, né, para eles, tá? Eles estão ali em luta e a gente está tentando manter uma aparência, ou está tentando buscar coisas que atenuem isso, né? Com que a gente não tenha que olhar, não tenha que ver, não tenha que lidar e aprender, né, com tudo isso. Então, quanto mais a gente vai criando esses artifícios, né, quanto mais a gente vai evoluindo nesses campos da matéria, né, nesse campo do nosso conhecimento, não do conhecimento moral, agora me fugiu o nome, do conhecimento, enfim, do conhecimento científico, de trabalho, de vida, né, a gente evolui nesse lado e não evolui no nosso campo moral, né, no campo de se conhecer, de se transformar. Então, isso vai nos trazendo todas essas situações que a gente vê claramente hoje, né, manifestas, tanto no nosso interior, né, com as situações que a gente tem que vivenciar na nossa realidade, seja na nossa família ou com a gente mesmo, seja nas situações que a gente vê acontecendo no mundo. Então, ao lado das diversificadas patologias desesperadoras do momento, os fenômenos psicológicos de desequilíbrio alastram-se incontroláveis. A mole humana passou a sofrer o efeito desses sofrimentos que se generalizam. Então, esse movimento que a gente faz no nosso interior, né, de sofrer com o sofrimento, isso se manifesta na nossa sociedade. Então, a nossa sociedade também sofre com o sofrimento. Então, é por isso que tudo isso fica tão exacerbado, por isso que tudo isso fica tão aparente, por isso que a gente convive com essas situações, porque está ali no nosso interior. Então, o que a gente está vivendo fora nada mais é do que aquilo que está acontecendo dentro de cada um de nós, né? Que somados nessa unidade que a gente forma, isso se aparenta numa forma mais exacerbada, né? A doença, todavia, é resultado de desequilíbrio energético do corpo em razão da fragilidade emocional do espírito que o aciona. Os vírus, as bactérias e os demais micro-organismos devastadores não são os responsáveis pela presença da doença, porquanto eles se nutrem das células quando se instalam nas áreas em que a energia se debilita. Então, aqui é bem a explicação daquela parte que a gente colocou lá do porquê que tudo se cria no nosso campo dos pensamentos e no nosso campo vibratório. É por isso. É porque os vírus e as bactérias se usam desse artifício para manifestar as doenças. Então, o culpado e o condenado não tem que ser eles, né? Mas sim nós que estamos propensos e nos conectamos, como uma tomada, né? A gente tem um buraquinho. A gente pode cuidar daquele buraco para que ele não dê a conexão, né? Ou, sei lá, outros exemplos que a gente queira dar para não dar a sintonia. Mas o que a gente mais faz é dar a sintonia logo, né? Tá ali pronto só para estar conectando com esses receptores, né? Para estar vivenciando essas doenças. E nada mais claro e evidente com todas essas doenças que a gente tem tido contato, né, atualmente, desde da pandemia, que trouxe isso à tona numa forma, né, mundial, que a gente ainda não tinha vivido, né, muitos que vivem, né, tinha sido algo já de 100 anos atrás, que ainda não tinha acontecido, e agora veio à tona de novo, nesse processo que a humanidade teve que viver em conjunto, né, a humanidade aqui do nosso planeta teve que viver em conjunto, né, teve que passar por isso, porque, querendo ou não, nós, na nossa individualidade, contribuímos
para essa formação, para que isso se manifestasse dessa forma, né? Pode falar, Jorge. Ricardo, eu queria frisar ali que ela diz que a razão de tudo isso é a fragilidade emocional. Quando nós estudamos lá na origem dos sofrimentos, nós vimos que uma parte dos sofrimentos, que não são kármicas, são dessas emoções que ela chamou de perturbadoras. Que tipo o medo, a ansiedade, a carência, a insegurança, as mágoas, os ressentimentos, a busca pelo prazer, os vícios materiais como bebida e outras coisas. Tudo isso é que ocasiona essa abertura para que as nossas células, né, fiquem doentes, a mitose celular ocorra de forma ruim, adoecendo as células, e aí se instalam os vírus e bactérias. Seria importante identificar cada um em si quais são as emoções que fazem você perder o equilíbrio. É a agressividade? É a violência? Qual é? É uma carência muito exacerbada? É um egoísmo muito forte? É uma ambição, uma ganância? Qual é essa emoção que te desequilibra? É muita angústia? É insegurança quanto ao futuro? Não sei, cada um precisa identificar em si, porque aí está a causa desses processos. Né? Isso aí tirando ainda as causas kármicas, né? Nós estamos falando aí só das emoções que a gente busca no nosso dia a dia, pela invigilância, né? Pela falta de confiança em Deus e por não se comportar de forma adequada diante da lei. Então a gente quer buscar as fugas, como foi falado aí, emocionais, espetaculares, através das coisas do mundo, e a gente só consegue emoções perturbadoras, e desequilibra todo o nosso sistema imunológico. Muito obrigado, Claudine. Está muito maravilhoso. Viu? Obrigada, amigo. Fale mais vezes, que é sempre muito bom. Fazer que nem você faz com a gente quando você está dando aula. Causam fraqueza física e mental, favorecendo o surgimento da doença, por falta da restauração da energia mantedora da saúde. Os medicamentos matam os invasores, mas não restituem o equilíbrio, como se deseja se a fonte conservadora não irradia a força que sustenta o corpo. Momentaneamente, com a morte dos micróbios, a pessoa parece recuperada, ressurgindo, porém, a situação em outro quadro patológico mais tarde. Então, a gente tem essa falsa ilusão que a gente resolveu o problema. Então, a gente tomou um remédio, resolveu o problema, não está mais doendo, fiz o tratamento, me curei e resolvi. Passado um tempo, aparece uma outra situação e assim sucessivamente, né, constantes situações que a gente vivencia na nossa vida. Porque a gente não está trabalhando em restituir esse equilíbrio. E esse equilíbrio está relacionado lá com o primeiro slide que fala do caminho do meio. Então, o equilíbrio nada mais é do que isso, né? É que é esse centro que a gente começa a tomar da nossa vida, né? Essas percepções, essa consciência que a gente começa a ter para olhar para as nossas atitudes, olhar para esses polos e nos direcionar na melhor forma, né? Na forma que conduz a lei, né? Uma forma caridosa, humilde, benevolente, né? Se resignando e principalmente convergente com a vontade de Deus e não mais resistindo e se revoltando e colocando para fora todos esses instintos que a gente tem. Então, esse caminho de restauração, né, que vai manter a nossa saúde, ele está conectado a isso tudo. Se a gente quiser continuar fazendo do nosso jeito, do nosso método, porque a gente acha que esse é o certo, então a gente vai continuar
vivenciando as mesmas situações e doenças dos variados tipos, para que em algum momento, né, cansado de sofrer e cansado de sentir dor, a gente vai decidir se resignar, né, quando a gente, infelizmente, chegar num ponto de exaustão desse processo, é que a gente vai parar e pensar, não, peraí, né, sendo que a gente pode estar a todo momento já reconstruindo esse processo, né? Não precisa deixar chegar a esse ponto, né, de saturação da dor, né, de não aguentar mais aquele processo, né, essa soma de processos que a gente vai acumulando. A conduta moral e a mental dos homens, quando cultiva as emoções da irritabilidade, do ódio, do ciúme, do rancor, das dissipações, impregna o organismo, o sistema nervoso, com vibrações deletérias que bloqueiam áreas por onde se espraia a energia saudável, abrindo campo para a instalação das enfermidades, graças à proliferação dos agentes viróticos degenerativos que ali se instalam. Então, aqui é exatamente o mecanismo, né? Então, por que acontece? Qual que é a relação, né? Que a gente tem essa mania de querer entender, né? Então, como é que a raiva faz eu ficar doente? Eu não consigo entender, né? Não consigo visualizar. Então, aqui ela traz essa explicação que a gente quer tanto saber que não entra na nossa cabeça, né? Porque a gente continua sentindo raiva, continua sentindo ódio, continua sentindo ciúme, orgulho, vaidade, e tá ali trancando, né? Bloqueando esses canais, né? Esses mecanismos do nosso campo vibratório que regem todo o nosso corpo, bloqueando essas vibrações de saúde, né? Essas vibrações saudáveis. E bloqueando isso, se eu não tenho saúde, né? Se eu não estou alimentado com isso, né? Se eu não estou alimentado com essas vibrações, então eu abro espaço para quê? Para sofrimento, né? Para doenças, para vírus, para bactérias. E aí a gente acha que isso é o culpado da situação, né? Mas quem que abriu o campo ou quem bloqueou o campo e permitiu a entrada disso, né? Fomos nós. Então, nosso movimento de origem é que precisa ser olhado, né? E essas situações que nos causam, né? Como o Jorge nos questionou, o que nos causa, né? Esse ódio, essa irritabilidade, por que a gente se sente assim, né? Se a gente não se questiona, se a gente não observa no momento que a gente está vivenciando esses sentimentos, a gente perde a oportunidade de observar, né? De aos poucos ir desfazendo tudo isso, né? Não é, como a gente sempre fala, não é do dia para a noite, né? Não é amanhã que eu vou acordar e vou estar pleno ali, né? Em meditação e vibrando amor e tudo de bom, não. É observando todos essas sombras que a gente tem dentro da gente, esses condicionamentos, a cada momento que isso vem à tona, né? Eu observando como isso domina o meu campo mental, domina o meu corpo, por que isso vem à tona, qual que é o gatilho disso, é observando isso nos infinitos passos que isso tem para cada um de nós, e para cada um vai ser diferente, é que a gente vai começando a construir isso e começando a liberar, né, esses caminhos para que a gente possa se inundar dessas energias saudáveis e estar tá envolvido nesse amor e não mais nas dores, né, nos sofrimentos, para que a gente encare então agora as dores como aprendizados, né, como situações positivas e não potencialize elas no negativo como sofrimentos. Acho que já está quase dando o horário, né, mas ainda tem uns 3 minutinhos. Eu vou só finalizar então com esse slide aqui.
e a gente volta a conversar na próxima aula. Quase sempre, as terapias tradicionais removem os sintomas sem alcançarem as causas profundas das enfermidades. A cura sempre provém da força da própria vida, quando canalizada corretamente. As tensões físicas, mentais e emocionais são igualmente responsáveis pelas doenças. Sofrimento que gera sofrimento. Então, aqui, basicamente um resumo, né, do que a gente conversou nesses slides anteriores. Aqui, se eu não me engano, ele encerra essa parte do sofrimento pelo sofrimento. Não, acho que ainda tem um pouquinho mais, mas aí a gente continua na semana que vem. Jorge, pode falar? Obrigado. Eu queria dizer que na próxima aula, né, a Claudine termina semana que vem ou na outra, quando for para terminar, porque ainda faltam o sofrimento por impermanência e o sofrimento por condicionamento. Aí a Maria Laura vai continuar com a cessação dos sofrimentos. Tá bom? Só para a gente ver que vai ter várias aulas sobre sofrimento, até a gente ficar craque em não sofrer. Ok? Estava muito maravilhosa, Claudine. Siga em frente aí. Era só para avisar. A gente quer fugir tanto do sofrimento que as nossas aulas agora vão fazer a gente observar isso, vão fazer com que a gente pare e olhe para isso, olhe com outros olhos, né? Um pouco mais liberto dessa forma negativa que a gente tem de encarar as situações, né? De como tudo muito penoso e dolorido, para um sentido mais de aprendizado, né? De o que eu, aonde que eu estou deixando de aprender, o que eu posso me transformar com isso que está me acontecendo. Então, esse é o intuito aí das próximas aulas, desses slides que virão e das seguintes também. Então, acho que quem quiser se habilitar para fazer a nossa oração daqui 1 minutinho, já vai dar. Ô, Claudine. Sim. Não, só queria fazer uma rápida observação que, enquanto a gente está aqui em aula, não sei vocês, mas eu sou assim, né? Toda a tua fala de todo mundo hoje, parece assim simples, né? Nossa, ai, que bom. Então agora, mas a gente tem o nosso maior empenho, digamos, é usar isso na hora que o sofrimento vem, né? Porque enquanto a gente está aqui na teoria conversando, então tá, beleza. Mas infelizmente na hora que bate aquela, né, a gente parece que dá um branco e, enfim, tem que ter muita persistência mesmo, né? Era só isso. Muito boa aula, menina. Parabéns, tá bom? Obrigada, Helena. E esse lembrete é sempre muito bem-vindo, né? A gente tem que levar sempre, sempre, sempre tudo que a gente escuta aqui, todas as aulas, para o nosso dia a dia, né? Para aquela hora que pisa no nosso calo, que a gente quer explodir, que a gente quer subir na mesa, gritar com todo mundo. E é nessa hora que a gente tem que parar e, opa, lembrar de tudo que a gente conversa aqui, que aos pouquinhos a coisa vai vou conseguindo entender, né, aquilo que a gente fala aqui com a situação ali que está me acontecendo, que é aquela pisada do carro que deu, né, eu consigo olhar, opa, olha aqui o ódio aparecendo, a minha irritação aconteceu por isso, porque essa pessoa disse isso e me afetou dessa forma. Então, é isso mesmo, a gente tem que levar sempre para o nosso dia a dia, para que não fique, né, uma coisa que só falar, 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 e que há uma utopia, sei lá, coisas que a gente não consiga praticar, e muito pelo contrário, né, o nosso incentivo é sempre de ver isso tudo que a gente fala na vida de cada um, e cada um testando aí e aprendendo todo dia consigo, né, se observando e se descobrindo. Agora sim, já até passou 1 minutinho. Quem quiser encerrar, eu vou parar de gravar aqui.